África, Itatinda África. Histórias de um caixeiro viajante. Um decênio de África. Correio do Povo, meados de 1980. José Luiz Pereira da Costa. 10 anos já se passaram desde a primeira vez em que estive na África. Foi em Dakar, capital do Senegal. Outrora a capital da África Ocidental, francesa. Fui participar da primeira FIDAC, Feira Internacional de Dakar. Era a primeira ofensiva em termos empresariais do Brasil para conseguir uma fatia do mercado importador africano. Éramos jovens de São Paulo e de Porto Alegre, na maioria sob a liderança da Câmara Afro-Brasileira de São Paulo. No grupo, 2 bons amigos que já partiram pela estrada sem volta. O Carlos Marcelino, filho do deputado Carlos Santos, e o Ronaldo Batista, um paulista dinâmico. E a malária o imolou no vigor dos 42 anos de idade. O Batista, com quem trabalhei por 2 semanas, arregimentando firmas do Sul para participarem da feira, cheio de entusiasmo, me avisava: Gaúcho, este é o último trem que está partindo para a África. Quem não embarcar agora, não pega outro. Não sei se era o último trem. De qualquer forma, tenho a convicção de não haver perdido. Perdi, sim, meu primeiro voo para a África, o que não chegou a se constituir em algo irreparável, como se poderá ver adiante. Excitado e nervoso, pois neófito em viagens internacionais, confundi a hora de estar no aeroporto com a hora efetiva da partida do avião. Cheguei no velho galeão para o horário de partida, estava até uns 20 minutos adiantado. E fui brindado com a primeira e grande lição dos suíços, gente que passei a admirar em dezenas de viagens anuais em seus aviões. A Swissair não atrasa e não faz concessões. Tudo para manter seus voos sempre no horário. Não adiantou lamúrias e apelos. O voo estava fechado, como dizem no jargão aviatório, e não iriam abrir para quem quer que fosse. E não abriram. Aliás, muitos anos após, em 1982, meu companheiro Fernando Barros mereceu o mesmo tratamento no aeroporto de Nairobi, no Quênia. Ficou a desfrutar de um jantar no restaurante do Hotel Intercontinental e quando chegou ao aeroporto Jomo Kenyatta, o voo estava fechado. Apelou ao pessoal da empresa suíça, alegando sua condição de passageiro especial, portador de cartão Travel Club, distinção que a Swissair dá para seus bons clientes. Então, o funcionário do aeroporto tripudiou. Se o senhor é STC, Swissair Travel Club, deve saber melhor do que os outros como trabalhamos. O Fernando viajou, mas por outra companhia aérea. Pois na noite de 30 de novembro de 1974, de crista caída, não tinha absorvido a extensão de minha falha. Perder o avião e o próximo voo daquela empresa só ocorreria daí a 2 dias. O que fazer? Enquanto degustava meu insucesso, eis que apareceu o Carlos Marcelino. Já havíamos nos despedido para um reencontro na manhã seguinte no aeroporto IOF, em Dakar, posto que viajaríamos em companhias diferentes. Ele iria pela Air France. Meu avião sairia 2 horas antes do dele. Ao ver-me sentado ali, ficou mais surpreso do que espantado. Isto, em verdade, ele ficou quando contei-lhe haver perdido o voo. Afinal, eu era o que falava inglês e arranhava mal o francês. Desolados os dois, ouvimos uma voz que não conhecíamos e que atirava, naquele instante,
um bote salva-vidas. O Sr. Stegmann, um dos gerentes, ainda hoje da Swissair, no galeão, disse: pergunte na Air France se eles têm lugar no voo para Paris com escala em Dakar. Se derem o ok, então eu endosso o bilhete. Um pequeno gesto espontâneo do funcionário que tocaria o atônito passageiro e o tornaria cativo da sua empresa. Fui ligeiro ao balcão da companhia francesa. Havia lugar. O bilhete foi endossado. Embarcamos na Air France e chegamos em Dakar a bordo de um moderno Boeing 747, o Jumbo. Já em Dakar, no hotel La Croix du Sud, minha inquietude empurrou-me para o local onde estava se iniciando a feira. Nem a noite mal dormida no gigantesco avião, nem as dificuldades para se ver livre das formalidades da chegada conseguiram reter-me no quarto para repouso. Um banho e rua. O Marcelino ficou e acertamos que eu fecharia a porta por fora e deixaria a chave de nosso quarto na recepção do hotel. Bem mais tarde, à noite, ele me contou os momentos amargos que viveu tentando sair do quarto. Munido de um dicionário de bolso, encontrou a palavra-chave, class, mas não pôde armar uma frase de forma que os porteiros entendessem que ele estava preso no quarto e precisava da chave para sair. Um de meus avós, o seu Costa, fora dono de um armazém de secos e molhados, nas imediações da igreja São Pedro, nos primeiros anos deste século. Guardamos em família um retrato onde ele aparece com um vasto bigode, atrás de um balcão e em frente a prateleiras com bebidas, fumo em rolo, sacos de cereais e etc. Não sei exatamente quando, mas num tempo qualquer do passado, ele largou a Lusitânia e, cheio de sonhos e esperanças, rumou para o Brasil. Caiu em Porto Alegre e nos braços de uma bela mulata, minha avó materna. O outro avô, ou seu pai, quem sabe seu avô, não escolheu o caminho da vinda. Foi trazido na marra, do ponto qualquer da África, Costa dos Escravos, quem sabe da Romei, ou será Angola, ou o vasto Sudão, em um barco infecto como as pessoas agora imaginam os navios negreiros, depois do filme Raízes. Os sonhos desse meu avô, por mais ousados que fossem, jamais tiveram as cores da esperança, da aventura, da ansiedade de meu outro avô lusitano. Pois, ao pisar no solo de Senegal, em Dakar, eu repetia, ao inverso, o caminho de um e desagravava, ainda que na simbologia das emoções, padecimento do outro. A grande diferença, de qualquer modo, em ambos os casos, entre eles e eu, é de que eles vieram e ficaram. Eu fui, circulei, passei, me detive ao longo de quase uma centena de viagens. Estive no Senegal, Gâmbia, Guinés, Conakry e Bissau, Cabo Verde, Serra Leoa, Togo, Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Quênia, Zâmbia, Zimbábue e Moçambique. Histórias recolhidas ao longo desse decênio, recordações de aventuras, desventuras, momentos gratificantes e os de pesar, constituem-se do buquê que pretendo oferecer aos leitores.